Bom, vou fazer a demonstração do funcionamento do quadro comparativo de eficiência luminosa. Esse quadro, ele compara a eficiência dessas três lâmpadas que estão aqui, que são lâmpadas que estão no mercado brasileiro ainda. É a lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente compacta e a lâmpada de LED. Esse quadro tem um funcionamento simples. Para acender as lâmpadas, basta plugar aqui nesse interruptor, acende a lâmpada de LED, esse interruptor acende a lâmpada fluorescente compacta. Para a lâmpada de incandescente, eu uso um dimmer para poder controlar o brilho dela. Esse quadro, ele funciona como um luxímetro. Esse luxímetro, ele é baseado nesse sensor que está aqui. Esse sensor, ele tem dentro desse tubo escuro vários LDRs, que são sensores que variam a resistência interna deles à medida que você aumenta a incidência luminosa em cada um deles. Você dá para ver muito bem pela câmera, mas é um copinho com vários LDRs ligados lá no fundo dele. Para que ele é construído com essa geometria? Para poder ser colocado sobre uma lâmpada e medir qual que é o poder de iluminação de cada uma dessas lâmpadas. O poder de iluminação nesse quadro comparativo, ele é demonstrado por aquela escala luminosa que vocês estão vendo lá variar de maneira interessante, né? Visualmente atrativa. Ela é vermelha, laranja, amarela, verde, anil, azul e roxo. Violeta, perdão. E aí a gente variando aqui o brilho da lâmpada incandescente, vou tentar variar aqui sem o medidor, só para vocês verem que a lâmpada incandescente cada vez brilha mais. Quando eu coloco o medidor, eu consigo medir o que eu estou definindo como poder de iluminação, que é o número de cores que estão acesas à medida que eu aumento a incidência luminosa dentro do meu tubo, que é o luxímetro. Se eu viro o luxímetro, só de curiosidade, para cima e meço qual que é a iluminação ambiente que eu tenho aqui agora, eu estou acendendo o vermelho e um pouco do laranja. Essa é a medida de incidência luminosa agora aqui no medidor. E aí, então, como que eu vou medir qual dessas lâmpadas? Ele é um quadro comparativo de eficiência luminosa das lâmpadas. Se eu faço, por exemplo, a medição de qual que é o poder de iluminação da lâmpada incandescente, eu vejo que ela acende toda a minha escala, quando ela está girada o máximo dimmer dela, até o ponto da LED roxo. Se eu fizer a mesma medida para a lâmpada fluorescente compacta, vou tampar aqui a lâmpada incandescente, eu vou fazer a medida para a lâmpada fluorescente compacta. Aí eu vejo que também acendo o mesmo tanto, ou seja, até a lâmpada, o LED roxo, está aceso. Se eu fizer a mesma medida agora, vou tentar fazer isso sem deixar cair o copo aqui, ó, com a lâmpada de LED, a medida que eu tenho lá no meu medidor é a mesma, ou seja, eu obtive o mesmo poder de iluminação para todas as lâmpadas. Você vê que eu realmente estou medindo, porque quando eu afasto um pouquinho da lâmpada de LED, ó, já começa a brilhar um pouco menos. Então aqui a medida ela é feita em tempo real. Beleza? Para mim, a lâmpada ser mais eficiente para esse quadro aqui significa que ela vai ter o mesmo poder de iluminação, ou o maior poder de iluminação, menos gastos de corrente elétrica e menos temperatura. Isso significa eficiência. Então, se eu fizer agora a medida de corrente elétrica gasta pela lâmpada incandescente enquanto ela está emitindo luz, para isso eu faço o seguinte, eu vou abrir aqui o meu circuito. Tiro esse plug, ó, o circuito está aberto, e faço a medição de corrente no circuito. Vou fechar o circuito agora com um amperímetro. Na hora que eu ligar aqui o amperímetro para medir a corrente máxima que a lâmpada incandescente consegue dissipar, quando eu chego aqui com o dimmer, ainda não girei ele todo, você vê que o poder de iluminação ainda não chegou no roxo, já estou no meu fundo de escala. Então, para medir, eu vou ter que aumentar aqui o fundo de escala, e o fundo de escala que eu estou medindo agora está em ampere. Então, com o brilho da lâmpada incandescente no máximo, eu estou medindo ali mais ou menos, ó, tentar aqui parar aqui um pouquinho sem tremer, só para fazer uma medida um pouco mais precisa, mais ou menos 480 mA, ou mais ou menos meio ampere. Vou arredondar aqui. Se eu fizer agora a mesma medida para a lâmpada fluorescente compacta, vamos ver qual a medida que eu vou obter. Passo o plug agora para a lâmpada fluorescente, dá para fazer até com uma mão mesmo. E agora, deixar aqui ligado a incandescente, só guardadinho o plug. Vou fazer a medida. Você vê lá na escala de LEDs
que o poder de iluminação é o mesmo anterior, e agora eu tenho uma ordem de grandeza menos a medida. Tenho 60 mA, ou 0,06, 0,05 ampere. Lá no fundo de escala, um pouquinho mais preciso, eu vou obter lá, ó, até melhorou um pouco a medida, tá vendo? 70, perdão, desculpa, estava lendo errado. 70 mA, lá eu tinha 60 mA, agora aproximei um pouquinho mais, então está dando 69,6, 69,5, 70, por volta de 70 mA. Então antes eu tinha 500, agora eu tenho 70. Vou fazer agora a medida com a lâmpada de LED. Quando eu faço a medida com a lâmpada de LED, eu vejo que o poder de iluminação é o mesmo que eu tinha antes, e agora a lâmpada de LED, estou vendo lá ela gastar mais ou menos 37 por volta de 40 mA. Então, 500 mA, 70 mA, 40 mA. Essa lâmpada, a gente está vendo, tem o mesmo poder de iluminação de todas as três. Todas têm o mesmo poder de iluminação que corresponde a acender o roxo até o máximo. Mas essa lâmpada gasta 500 mA, essa lâmpada gasta 70 mA e essa gasta 40 mA. Para onde que está indo a energia extra que essa lâmpada está utilizando aqui do meu circuito? Bom, vamos fazer a medida agora de gasto de temperatura de cada uma das lâmpadas. Todo mundo sabe que essa lâmpada esquenta muito mais, mas eu vou fazer a medida agora precisa. Estou usando para isso um sensor de temperatura infravermelho com esse tubo preto que a gente colocou aqui para guiar todo o calor, quase todo o calor que sai da lâmpada incandescente ou da lâmpada fluorescente ou da lâmpada de LED para o meu sensor. Então o que eu faço aqui agora? Eu simplesmente ligo a lâmpada fluorescente, coloco no brilho máximo, já está quente, né? Coloco aqui o medidor e tento apontar aqui. Bom, então o valor que eu obtive aqui para a temperatura, está marcando aqui na tela do visor, por volta de 140 graus Celsius. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora, vou apagar a lâmpada incandescente, vou medir a temperatura da lâmpada fluorescente compacta. Quando eu faço essa medida aqui com o meu termômetro, vou tentar aproximar aqui ele bem do centro, ele está dando aqui por volta de 80 graus Celsius. Estou medindo uma medida um pouco qualitativa, estou nesse tubo, mantendo sempre uma distância regular de todas as lâmpadas para poder ter um valor comparativo entre elas. Então aqui, quando eu faço esse tipo de medida com a lâmpada de LED, o valor que eu obtenho na tela do medidor é de 40 graus Celsius. Então, vamos lembrar os valores que eu obtive. O poder de iluminação dessa lâmpada e dessa lâmpada são os mesmos. Elas acendem a lâmpada a escala de LEDs até o roxo. Já a quantidade de amperes que essa lâmpada precisa para ser acesa no brilho máximo é de 500 mA, essa aqui por volta de 70 mA e essa por volta de 40 mA. Já a temperatura dessa lâmpada é realmente muito maior que todas as outras. A gente mediu aqui, na medida que a gente fez qualitativa, deu 150 graus mais ou menos. A de cá deu 80 graus e a de cá deu por volta de 40 graus. Ou seja, usando a definição que a gente fez lá no início do vídeo, essa lâmpada é de longe a mais eficiente de todas as outras, já que ela tem o mesmo poder de iluminação das outras três, na escala que a gente fez de cores de LED, gasta menos corrente com uma temperatura menor. Esse nosso quadro, só para finalizar, ele pode ser usado como comparação de eficiência de lâmpadas. Se surgir uma lâmpada com uma tecnologia melhor, mais avançada do que a de LED, uma lâmpada de OLED, por exemplo, eu posso simplesmente descartar a comparação para a lâmpada incandescente, colocar a fluorescente compacta para cá, colocar a de LED para cá e testar a de OLED para realmente verificar se ela é mais eficiente do ponto de vista de poder de iluminação. Muito obrigado pela atenção.